Saudações a todos, é um prazer estar com vocês mais uma vez por esses meios internéticos, cibernéticos, estrambólicos, né? E por aí vai, vamos falar aí de temas muito importantes relacionados à filosofia. Então, a gente vai falar agora um pouco, assim, começar a falar, depois a gente vai esmiuçar mais em outros vídeos, a gente vai falar agora especificamente da filosofia medieval, né? Então a gente vai falar desse período que é chamado aí filosofia medieval ou Idade Média. Aí se você não tem muita assim, lembrança disso, vou fazer uma semelhança com a história. Lembra a história? Você já estudou lá na história, não foi? Você estudou a pré-história, aí a história antiga ou a grega, né, o classicismo, né, que é esse período greco-romano, né, que ele é bem dividido, eu estou falando só do período. Depois você tem a Idade Média, aí depois você tem a Idade Moderna, e aí você vai ter também a Idade Contemporânea, que a gente está discutindo aí, como é que vai ser essa definição. E a mesma coisa vai acontecer em relação à filosofia. Então a gente vai dividir a filosofia nesses pedaços assim. Como é que vai ser? Então vai ser, pensando lá na história antiga, então você tem a filosofia clássica, ou classicismo, ou a filosofia grega e romana. Então, o período da história antiga é a filosofia clássica, porque a filosofia, ela meio que vai encaminhar, né, as coisas. Então, a filosofia antiga, ela vai ser aquela base, né, daquelas características sociais. Então, daí a história. Então, você entende aquela sociedade para você entender como eles pensavam. Então, é mais ou menos por isso que a filosofia, a história, né, geografia, sociologia, são coisas que andam juntas, assim, nesse sentido. Beleza? Então, olha só. Filosofia antiga, a gente já falou dos pré-socráticos, do pré-socráticos, do sofista, do Sócrates, do Platão, do Aristóteles, e terminamos com as escolas helenistas, ou helenísticas, ou helenismo. Então, essa última parte é a parte que finaliza o período antigo, o greco-romano. Tá, o período mais da filosofia antiga, porque o pensamento é num período, num local próximo e mais ou menos parecido. Quase todo o pensamento. Então é tranquilo de você lembrar. Nível de prova, de Enem, essas coisas você vai lembrar. Agora, o que você precisa lembrar? O que acontece quando acaba? Aí você estudou lá na história. Você vai ter um momento que vai começar esses impérios a ruírem, a ter problemas internos, problemas externos, ameaças, né? Então, críticas, substituição de governantes, né? Traições, golpes, armações. Então, essas coisas você vai perceber que aconteceram na história. E aí mudou a forma de pensar. Então, aí a gente tem a Idade Média. Então, a Idade Média que vai começar ali, o fim do Império Romano, né? E o feudalismo, do ponto de vista histórico, né? Então, você já viu isso. Então, como é que fica do ponto de vista filosófico? Muito interessante. Por quê? Porque o período da Idade Média é muito marcado, muito delimitado pela atuação da Igreja, da religião católica. Só que no pensamento histórico, o período da Igreja ele começa já no Império Romano, né? Então já tem uma tentativa teve uma cristianização do Império, né? Uma conversão do Império na tentativa ali, vocês estudaram isso, de salvar o Império. Então a forma de pensar do cristianismo, ela já vem, né? Ela não é exclusiva, não começou na Idade Média, ela começa antes e ela vai sendo introduzida. Só que com o feudalismo, né, com esse distanciamento, essa formação dos estados, então aí você tem um ambiente mais propício para a igreja ganhar mais força. Então é isso que isso vai ser uma continuidade, né, da ideia aí do pensamento. Então é legal que você compreenda isso, tá? Então foca no gordinho. É legal que você entenda que o pensamento da igreja ele já vem, né, sendo formado. Só que ele vai ganhar força a partir do século II. Então a gente começa a dizer que a filosofia medieval começa lá pelo século II e vai indo até, né, o século XV, mais ou menos, XIV. Então a gente tem essa delimitação. Então depois a gente vai dividir para vocês as etapas da Idade Média, quais são os períodos, quais são as principais ideias e os principais autores. Nós vamos dividir para ficar bem tranquilo.
Mas no momento você precisa entender que a gente começa a ter uma filosofia que ela vai perder uma capacidade que é fundamental. A filosofia vai perder essa capacidade crítica, questionadora, né, especuladora, que é essa capacidade do pensamento grego, né, principalmente, mas do romano também. Mas essa capacidade de questionar, de ir a fundo, querer saber o porquê das coisas, conhecer e saber como que isso nos impacta, como queria o Sócrates, saber a realidade das coisas, como pensou o Platão. Então agora você vai ter um pensamento que ele vai muito mais tentar compreender o pensamento religioso e não tanto mais essas características aí políticas, até porque com a formação do feudalismo, né, e todo esse processo que você já estudou lá na história, você vai ver que as pessoas vão perder um pouco dessa autonomia. Vai surgir um novo estilo de trabalho, né, uma nova forma de trabalho, que vai ser a suzerania e a vassalagem, né? Então você vai ter aí algumas coisas que vão modificar a estrutura da vida e, consequentemente, a forma como essa pessoa se vê. E essa pessoa se vê completamente diferente do que era no grego. É uma pessoa que é fechada, que é contrita, que não é de falar muito, né? Que tem essa expectativa no sobrenatural, né? Ou seja, no religioso, né? Então, a orientação do conhecimento é voltado também para o religioso. Então, é importante você entender que mudou. E como esse pensamento não era assim já feito, ele já não foi desenvolvido na Idade Média, ele já vem de antes, então era preciso deixar que a religião fosse mais compreensível. Então a gente precisou fazer um processo de ensinar, né, para os indivíduos os dogmas da religião. Então, formar os dogmas e depois passar. Então vai ter esse processo dentro desse pensamento do feudalismo. Então o que você tem que lembrar disso aqui? A filosofia vai ser uma ferramenta da teologia. Então a filosofia ela é abaixo, né, submissa à teologia. Então o que vale é a teologia. Então é legal que você já faça essa leitura. Por quê? Porque você vai ter uma filosofia pensadora, especuladora, vai, mais limitada. Então, qual é o grande dilema que vai surgir nesse primeiro momento? A relação entre a fé e a razão. Essa relação, mano, vai ser muito complexa. Por quê? Porque alguns autores vão achar que a fé ela sobrepõe a razão. E outros autores vão achar que a fé não se sobrepõe, pelo contrário. A fé ela é serva, né? Desculpa, a fé que manda e a razão é que obedece, né? Então a fé ela que justifica. Então é legal que você entenda aí, para você não se atrapalhar. Ó, fé e razão. A fé ela é, para alguns autores, superior à razão. Para outros, dá para conciliar, dá para usar junto. Então a gente vai ter a visão latina e a visão grega. Então a visão grega, a visão da conciliação. É possível a razão e a fé andarem juntos. Agora a visão latina, dos caras que escreviam em latim, né, a maioria dos romanos, não. Eles viam uma superioridade da fé sobre a razão. Né? Então é esse ponto principal que eu quero que você entenda. Então essa formação desse pensamento começa lá, né, na conversão do Império Romano, mas que vai cometer efetividade mesmo a partir do século II depois de Cristo. E a gente vai ter algumas etapas de formação desse pensamento, formação das doutrinas e a reprodução ou o ensino, que vai ser o período que a gente vai chamar de escolástica, mas isso aí eu vou falar na próxima, beleza? Então é isso aí, valeu, é nóis, é pá, e depois a gente se encontra aí. Abração e fui!